No dia 4 de outubro, o mundo prendeu a respiração. Durante meses, astrônomos vinham rastreando um objeto interestelar chamado 3I Atlas, um visitante misterioso vindo de além do nosso sistema solar, prestes a realizar sua maior aproximação de Marte. Era um dos momentos mais aguardados da astronomia moderna. As principais agências espaciais estavam em alerta. Os orbitadores da NASA já haviam se posicionado. O rover Perseverance iniciara seus registros e telescópios terrestres apontavam para o mesmo pedaço do céu. Os cientistas esperavam uma enxurrada de dados, uma oportunidade única de estudar um objeto primordial intocado pela história da formação do nosso sistema. E então, sem aviso, tudo mergulhou na escuridão. No exato momento em que o 3I Atlas entrava no campo de visão, os servidores da NASA caíram. O site oficial desapareceu, restando apenas a mensagem "em manutenção". A princípio, a explicação parecia inofensiva: excesso de acesso público sobrecarregando o sistema. Afinal, milhões de pessoas acompanhavam o evento. Mas as coincidências não pararam aí. Em minutos, o portal de dados da Agência Espacial Europeia também saiu do ar. Horas depois, as atualizações de telemetria da Administração Espacial Nacional da China cessaram subitamente. 3 agências rivais silenciadas em sincronia. Assim, começou um dos capítulos mais enigmáticos da história da observação espacial. O que deveria ser uma celebração global de descobertas compartilhadas transformou-se em dias de apagão coordenado. Nenhuma imagem, nenhum dado, nenhum comunicado. A comunidade científica global, acostumada à transparência, deparou-se com um silêncio absoluto. A verdadeira informação, no fim, não veio de fontes oficiais. Uma única imagem surgiu na internet, compartilhada anonimamente num fórum obscuro de astronomia. O arquivo foi rastreado até um backup retransmitido pela câmera de navegação direita do Perseverance. Metadados confirmaram sua autenticidade. 21h33, horário local marciano, 4 de outubro, exatamente quando as redes caíram. A princípio, a foto parecia comum. O horizonte de Marte sob um céu estrelado pálido, mas acima da linha do horizonte, pairando no espaço, havia algo que não deixava margem para dúvidas. Não era um cometa, nem um rastro luminoso, nem uma pluma de poeira. Era uma estrutura, simétrica, metálica, de contornos definidos. Analistas ao redor do mundo começaram a dissecar a imagem. Testes de reflexão mostraram que o objeto refletia a luz solar como metal polido, não gelo ou rocha. Escalonado pelos parâmetros da câmera, estimou-se seu comprimento em aproximadamente 46 quilômetros, com diâmetro de 12 quilômetros, um cilindro gigantesco suspenso sobre Marte. Sua superfície era imaculada, sem crateras, sem fissuras, sem irregularidades. Um objeto natural dessa magnitude deveria estar repleto de marcas do tempo, mas este permanecia imaculado, liso, sem fissuras, como algo fabricado. Os céticos alegaram borrão de movimento, afirmando ser ilusão causada por longa exposição da câmera. A explicação ruiu rapidamente. As câmeras de navegação do Perseverance são calibradas com precisão e os parâmetros de exposição são documentados minuciosamente. Até objetos em movimento lento deixariam rastros com gradientes de luminosidade e desvanecimento progressivo. Nesta imagem, nada. Brilho perfeitamente uniforme de ponta a ponta, sem distorção ou atenuação. Não era um risco luminoso, mas um objeto sólido. Mais irrefutável ainda era a perfeição geométrica. A natureza raramente produz cilindros. Asteroides são irregulares, núcleos cometários assimétricos, luas deformadas pela gravidade em esferoides. Esta estrutura, porém, exibia rigor matemático, linhas retas impecáveis, curvatura consistente, reflexão homogênea.
desafiando em sua própria imagem todos os modelos de formação natural. Ao revisitar dados anteriores, os cientistas encontraram anomalia ainda mais gritantes. O 3I Atlas já se comportava de modo anômalo antes da aproximação. Luminosidade invariável, rotação quase nula, deslocamento a aproximadamente 77 km do S em trajetória retilínea, contra o sentido orbital dos planetas. Não parecia derivar, mas ser guiado. O astrofísico Avi Loeb, Harvard, recalculou seu albedo com base na distância marciana e obteve um resultado extraordinário. A refletância do objeto superava a de qualquer asteroide ou cometa conhecido. Mais inquietante era o comportamento térmico. Não aquecia sob radiação solar. Todos os cometas aquecem, liberam gases e formam caudas ao se aproximarem de estrelas. O 3I Atlas mantinha a temperatura constante, como se termorregulasse ativamente. Isso reduzia as possibilidades a duas, ambas perturbadoras. O 3I Atlas era composto por um material hiperrefletivo desconhecido, capaz de repelir quase toda a radiação solar, ou possuía mecanismos internos para manter temperatura estável. A primeira opção, ainda que bizarra, era concebível. A segunda, revolucionária, pois um sistema interno de controle térmico implicaria funcionamento, não uma rocha, mas uma máquina. Surgia então o problema da sobrevivência. Por velocidade e trajetória, estimava-se que o 3I Atlas vagava pelo espaço interestelar há dezenas de milhões de anos, talvez mais. Nenhuma estrutura conhecida sobreviveria tanto tempo a tal velocidade. O cosmos não é vácuo puro, pulsa com radiação, tempestades magnéticas e partículas em velocidades letais. Até grãos de poeira, em impacto relativo a 60 km/h, vaporizariam alvos. Contudo, o objeto não apresentava danos, sem crateras, erosão ou intempéries, superfície como recém-nascida ou recém-fabricada. Isso levanta questões sobre materiais e design. Por que um cilindro, e não a forma irregular de um cometa ou a esfera preferida pela gravidade? Na física e na engenharia, o cilindro é a forma ideal. Distribuição uniforme de tensões, resistência à deformação, estabilidade sob alta pressão, além de gerar gravidade artificial com eficiência ao girar. Mas sua maior vantagem não está na mecânica, e sim no eletromagnetismo. Um cilindro oco pode funcionar como uma cavidade ressonante, um recipiente que captura e amplifica ondas eletromagnéticas. Aceleradores de partículas, radares e sistemas de comunicação utilizam esse princípio. A radiação pode refletir múltiplas vezes dentro da cavidade com perdas mínimas, permitindo que o sinal seja modulado e transmitido a longas distâncias. Em outras palavras, o formato do 3I Atlas não é apenas eficiente, mas pode ter intenções comunicativas. Uma reanálise posterior dos dados de radar do orbitador marciano aprofundou o mistério. Os ecos desse objeto apresentavam oscilações sutis em 1,42 GHz, exatamente a frequência da linha espectral do hidrogênio. Não era ruído aleatório, mas a frequência natural de radiação do elemento mais abundante do universo. Por décadas, cientistas do SET defenderam que qualquer civilização inteligente escolheria essa frequência para se comunicar, pois é uma constante natural reconhecível em qualquer canto do cosmos. O 3I Atlas parecia ressonar precisamente nessa banda, de forma chocante. Se verdadeiro, as implicações eram óbvias. Ou o objeto era composto de um material eletromagnético desconhecido por nós, ou foi projetado intencionalmente para operar na frequência da linha do hidrogênio, talvez como um meio de comunicação interestelar. Uma sonda, essa mensageira emissora receptora construída para a eternidade. O 3I Atlas não apenas emitia frequências anômalas, mas também se comportava como um sistema ativo,
Temperatura controlada, superfície imaculada e simetria perfeita sugeriam que estava em operação, não congelado como uma relíquia. Alguns pesquisadores propuseram que poderia ser composto de uma rede molecular autorreparável, capaz de corrigir danos causados por radiação e micrometeoritos. Outros especularam que era envolto por um envoltório de plasma ou película eletromagnética, vaporizando partículas antes do contato. Qualquer mecanismo explicaria sua integridade após milhões de anos e incontáveis colisões microscópicas. Quanto mais dados eram analisados, menos a explicação de fenômeno natural se sustentava. Cada teste físico, cada curva de luz, cada medição de reflexão apontava para a mesma conclusão. O 3I Atlas foi construído para durar. Sua simetria não era acidental, mas intencional. Seu silêncio talvez não fosse ausência de comunicação, mas comunicação através da física. Afinal, o universo muitas vezes fala primeiro pela física e só depois pela linguagem. Nesse ponto, o significado da interrupção do sinal público também mudou. Se a NASA, a ESA e a China realmente observaram o cenário sugerido pela imagem vazada, então o silêncio talvez seja a única resposta viável. Admitir que a humanidade encontrou uma estrutura possivelmente ativa e artificial não apenas abalaria os paradigmas científicos, mas também minaria a confiança pública. Como explicar um artefato mais antigo que nossa civilização, mas que desafia todas as leis naturais? Talvez as agências não estejam ocultando evidências de tecnologia alienígena, mas sim confrontando algo que nem elas conseguem decifrar. Com a restauração das comunicações, as declarações oficiais retomaram. Sistemas da NASA reativados, telemetria marciana da ESA atualizada, o portal espacial chinês de volta ao ar. Mas as três agências jamais mencionaram novamente o 3I Atlas. O incidente desapareceu de relatórios e registros de missão como se tivesse sido apagado. E ainda assim, a imagem continuou a circular. Analistas refinavam medições, acadêmicos independentes reprocessavam dados brutos. Cada iteração confirmava o mesmo: cilindro metálico imaculado, sem precedentes. Semanas viraram meses enquanto o 3I Atlas prosseguia sua jornada silenciosa. Após cruzar Marte, deslocou-se para além da órbita de Júpiter, esmaecendo na escuridão. Telescópios rastrearam seu curso imutável, sem detritos, sem rastro de poeira, sem sinais de degradação. No início de 2026, já ultrapassara o alcance observacional, adentrando os corredores interestelares. Para muitos, o mistério dissolveu-se. O ciclo noticioso seguiu adiante, com a narrativa oficial atribuindo tudo a interrupções de dados coincidentes com passagem cometária. Mas para quem vira os números, a interrogação persistia. Por que um objeto interestelar agiria com aparente propósito, num universo regido pela entropia, como algo tão liso, estável e perene poderia existir? A interpretação mais conservadora afirma: o 3I Atlas seria uma anomalia natural extraordinária, detrito interestelar, moldado sob condições desconhecidas, sua geometria quase perfeita, fruto do acaso. Mas essa explicação fraqueja diante dos dados. Uma visão mais ousada sugere: o 3I Atlas seria artefato tecnológico, um construto executando missões anteriores ao surgimento da humanidade, talvez uma sonda monitorando a evolução estelar, transmitindo informações por ressonância, usando a física como linguagem. Essa possibilidade nos confronta com questões mais profundas. E se a exploração nunca começou conosco? E se a observação sempre foi mútua? Se o 3I Atlas fosse uma máquina, teria atravessado milhões de anos funcionando perfeitamente, navegando com fluidez pelos andaimes magnéticos da galáxia
sem depender de motores tradicionais ou combustível. Talvez nem precise falar, pois sua própria existência já é uma mensagem, longevidade como comunicação, persistência como sinal. Até agora, nenhuma entidade oficial confirmou ou negou a imagem vazada. Os registros públicos permanecem em silêncio, mas entre astrofísicos, engenheiros e teóricos, o 3I Atlas tornou-se um ponto de referência sussurrado, um enigma que desafia simultaneamente a ciência e a imaginação. Ele nos lembra: o universo não tem obrigação de seguir a gramática humana. Alguns fenômenos são inexplicáveis, não por serem sobrenaturais, mas por serem avançados demais, ultrapassando os limites atuais do que entendemos como natural. Se o 3I Atlas fosse apenas um cometa, o apagão sincronizado seria difícil de explicar. Se não fosse, então o silêncio das instituições talvez seja a única postura responsável. Por ora, o objeto já se afastou, sua trajetória o levando de volta ao vazio. Mas sua breve aparição deixou uma questão que pode ecoar por gerações. Talvez já tenhamos sido avistados. Quem sabe o silêncio das autoridades não seja um encobrimento, mas sim, como nós, uma escuta atenta, à espera de uma voz que viaja pelo cosmos muito antes de termos palavras para descrevê-la.